Olá, olá, olá CCPA Lovers. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão nos ouvindo. Mas hoje eu estou muito, ultra, mega, super, mas super feliz com um trio aqui maravilhoso, direto da Europa para o nosso CCPA Cast. Eu quero dizer que estou me sentindo privilegiado, porque eu estou conversando praticamente com 3 nativas europeias, portuguesas, entendeu? Gente, estou muito feliz hoje por bater um papo com essas meninas maravilhosas, com Dara, com Júlia e com Bia. Foram alunas do terceiro ano de 2020 e que hoje estão aqui para bater um papo com a gente sobre universidades internacionais, sobre a vida delas em Portugal, sobre como está sendo essa experiência e, óbvio, dar umas dicas para a gente, umas dicas para vocês de como é o processo para estudar no exterior, de como foi o processo para elas e de como elas estão vivendo agora em Portugal. Olá, meninas! Oi! Feliz demais por vocês estarem aqui, babando, eu fico babando, assim. E hoje elas vieram aqui, a gente já bateu um papo massa com o ensino médio sobre toda a trajetória de internacionalização da vida universitária delas. E agora a gente está aqui no CCPA Cast para bater esse papo. E aí eu queria ouvir de vocês. Queria começar do começo, literalmente. Como foi o processo de decisão? Quero estudar na Europa. Em que momento isso aconteceu? Como foi o bate-papo em casa? Como foi a conversa com os pais? Foi de boa, não foi de boas? Quero detalhes das 3. Quer começar, Bia? Tá, vou começar então. Então, Léo, como eu vinha falando com você desde o primeiro ano, era meu sonho ir pra lá. Minha tia fez mestrado lá. Então, era uma coisa que ela apoiava muito, incentivava muito. Ela pretende voltar a morar lá. Então, com a minha família foi particularmente muito tranquilo. Foi uma coisa que minha mãe apoiou desde o começo. E desde o primeiro ano eu ia vendo a questão da universidade, mais ou menos quanto de nota eu precisava tirar no Enem, quais matérias eu tinha que priorizar mais para conseguir ser aprovada. Então, basicamente, foi isso. Desde o começo, teve muito apoio, assim, da minha família. E foi uma coisa que eu fui trabalhando no primeiro, segundo, até o terceiro ano. E consegui. E foi. Acho que para mim foi bem tranquilo. Foi uma coisa trabalhada desde o primeiro ano, assim. Que top. Julinha. Então, no caso, eu não queria estudar em Portugal. Eu queria estudar na Suécia. Só que aí eu vi que era impossível, porque... Lembro das nossas conversas sobre isso. muito caro, muito mesmo. Daí, eu falei com a minha família para me dar de presente de 18 um intercâmbio para a Suécia, quando terminasse o terceirão. E aí minha mãe falou, você não quer usar esse dinheiro para estudar em Portugal, sei lá o quê. Eu olhei, que nada, não vou fazer isso. Aí depois eu pensei, mãe, vou para Portugal. E daí foi isso, minha mãe me deu um super apoio para poder ir, minha família também, que a gente fez todo um planejamento financeiro para poder ir. E daí tô lá. Que show. Dara é a história mais surpreendente das 3. A minha história, diferente delas, assim, da minha parte, eu estudei meu ensino médio todo basicamente para passar em medicina. Então, fiquei naquilo, mas eu sabia que eu não queria. E aí, até um certo tempo, assim, como eu tava muito focada em estudar, fazia cursinho, eu fui deixando levar. Chegou no segundo ano, terceiro ano, principalmente por causa da pandemia, eu tava muito frustrada, não conseguia mais nem estudar. Então, assim, eu tava vendo, assim, que as aulas que eu ainda focava um pouco, assim, por conta da pandemia, era voltada mais para humanas, que era aquilo que eu queria, psicologia. Então, eu conversei muito com Ju, a psicóloga, falei, assim, com você, e aí eu resolvi que eu queria psicologia. Pra falar pros meus pais, não falei, né? Fiquei naquela de enrolar. Acabei que tive a conversa com eles, foi um pouco ruim, assim, de começo, porque minha mãe não aceitava, meu pai ficava mais calado. Então, eu acabei ficando muito, assim, sem um apoio, eu sentia que eu não tinha esse apoio. E aí, fiz o Enem, eu ainda ia prestar pra psicologia, ia colocar pra UPE, que é em Pernambuco, né? E aí, tava frustrada naquilo, aí eu comecei a ver Bia e Júlia, que estudavam comigo na mesma sala. Bia já com o sonho dela desde sempre, Júlia já super focada em ir, e eu fiquei, gente, eu vou me empenhar nisso aí, vou tentar entrar nisso pra ver se me dá certa motivação. Então não era uma coisa que eu queria, que era meu sonho, morar fora e tudo mais, até porque eu já vim disso de estudar pra medicina, depois eu troquei, então eu não tinha muito isso, mas me joguei e fui. E aí foi difícil pra meus pais apoiarem, mas hoje, depois de tudo, eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Que show. Eu tinha que ser essa escolha, não tinha outra. Que show, massa. Dara falou uma coisa que é comum para as 3, nota do Enem. Isso é uma coisa interessante que talvez uma galera por aí não saiba. Gente, o Enem, essa prova que uma galera morre de medo, mas que é uma delicinha fazer. Olha quem tá falando isso. É uma delicinha fazer.
é a nota que elas tinham, uma das notas que elas tinham, um dos pré-requisitos, melhor, para entrar na universidade que vocês escolheram. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Como foi que vocês usaram a nota do Enem? Como é que funciona lá em Portugal? Se isso tem em outro país da Europa, se vocês sabem e tal. A minha, então, foi, tipo, eu usei a do Enem de 2019, quando eu era do segundo ano, porque o do terceiro eu tive umas complicações, não consegui fazer o segundo dia. Mas acho tranquilo, você põe lá as notas, eles não usam todas para avaliar, porque meu curso, assim, não ia pegar matemática nem ciência da natureza, então foi todo o resto. Acho tranquilo. Pela Europa, acho que aceita o Enem, não tem outras, mas para você poder, tipo, em outro país, você tem que provar que fala o idioma de lá, ou então, se for um curso em inglês num país, sei lá, na Hungria, que eu ia tentar aplicar, mas precisava de um certificado de inglês, tipo, de fazer aquelas provas, e só que eu não ia ter tempo de fazer a prova, então eu até desisti. Eu ia aplicar para a Hungria, mas, né, Era mais burocrático o processo, mais demorado. Teria que fazer essa prova de inglês que eu não tinha, mas se a pessoa Tá. já tiver, fica bem mais fácil. Entendi, massa. Então, eu acho que isso do Enem facilita muito, porque, querendo ou não, abre uma grande oportunidade, sabe? Acho que foi uma negociação que Portugal teve com o Brasil para conseguir utilizar essa nota. E aí foi a nota do Enem, pelo menos para psicologia, que é o que eu e Dara cursa, de algumas disciplinas, foi matemática, redação e humanas. E eu fiquei bem apreensiva em relação à matemática, no começo, assim, mas também usou a nota do ensino médio, e principalmente humanas, que era uma parte que eu já vinha focando muito, porque sabia que ia ser usada. Então, acho que foi uma ótima oportunidade e faria de novo. O Enem e as notas da escola, então, são levadas em consideração. O histórico do ensino médio. A maioria. Em psicologia é 50% as notas do ensino médio e 50% a nota do Enem. No caso, matemática, humanas e redação. Tá. É. Mas as notas do histórico são todas, ou só dessas matérias Não, especificamente? eles olham como um todo. O histórico né? como um todo. A Ou seja, média. tem um bom histórico A na média. escola é interessante. Sim. Sim. Então é a nota do Enem mais o histórico na escola. Inclusive, algumas universidades, alguns cursos, colocam até a ponderação maior para as notas do ensino médio. Assim, 70% a nota do ensino médio e os 30% a nota do Enem. Então, Tá. Os processos seletivos no exterior, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, eles, diferente do Brasil, porque aqui a gente está acostumado a faz o Enem e aquela nota lhe dá uma gama de possibilidades de universidades. É um modelo meio padrão. Sim. E a gente sabe que na Europa e nos Estados Unidos não é assim. Como é lá em Portugal? Vocês estudam em Coimbra? Não, Não, no Porto. no Porto, desculpa. Vocês estudam no Porto. É tudo igual? Todas as universidades cobram as mesmas notas? Os cursos, vocês já estão falando que é diferente. Quais são essas especificidades? O que é que a galera que está assistindo a gente, que está olhando para Portugal, está pensando em usar a nota do Enem, o que é que eles têm que pesquisar, o que é que eles têm que buscar para entender esse processo? Então, para entender esse processo, tem que saber a universidade que você quer, fazer uma pesquisa sobre as universidades lá e pesquisar específico na universidade que você quer, porque eles têm um acordo entre todas que é aceitar a nota do Enem, mas cada uma, como eu falei, tem as ponderações. Então, vê com base no seu curso. Até dentro da mesma universidade. Dentro da Tipo, mesma a faculdade universidade. delas, que é de psicologia, a carta de motivação era opcional, mas na minha, que é de letras, era obrigatória. A opcional era só uma de recomendação. Entendi. Daí muda pela faculdade também, mas Acrescenta tem um pouca padrão, coisa. assim, tem bem um padrão. parecido. Entendi. Tem essas O básico especificidades. é a nota do Enem, Tá. a nota do ensino médio e a carta de motivação. Uma das coisas que acho que diferencia muito dos nossos processos aqui é essa carta de motivação. Sim. O que é essa carta de motivação? O que é que tem que ter nela? Quem escreve são vocês? É a escola? Como é que isso funciona? A carta de motivação é basicamente a gente falar porque a gente quer entrar naquela universidade, porque a gente escolheu esse curso, o que é que diferencia a gente das outras pessoas que também estão se candidatando. E basicamente falar isso, né? Falar um pouco do nosso ensino médio. Né? Fala um pouco sobre a gente, porque a gente merece estar lá, o que fez escolher. É bem subjetivo, né? Mas é sobre sim. você. Bem Eu acho que quanto mais você mostrar o porquê você quer aquele curso, aquela área, e suas inspirações mesmo, eles valorizam muito isso, eu acho. Perfeito. Então, em resumo, para a gente fechar o primeiro ponto, que é o processo seletivo. Em resumo, o processo seletivo não é dos mais complexos, Não. mas exige uma nota do Enem razoável, exige um currículo interessante, um histórico escolar interessante e essa carta bem estruturada, mostrando as suas reais intenções de estar lá na universidade. Bacana. Agora, segundo ponto da nossa pauta.
como está sendo a vida em Portugal, na Europa, essas cidadãs europeias, portuguesas, como é que está sendo lá? Contem pra gente. Todo mundo que pergunta se a gente vai voltar, acho que todas três falam que não. Só Então- volta pra férias. Vocês Só querem férias. voltar? Não. Não. Então, eu acho que assim, abre portas para outro mundo. É uma troca cultural muito grande, você conhece gente do mundo inteiro. E eu acho que as três estão aproveitando bastante essa Demais. troca. A adaptação, eu achei que ia demorar muito pra gente se adaptar, mas foi muito rápido. Eu acho que a questão de fazer amizades lá, que eu não tinha noção, assim, apesar da gente já ir se conhecendo, muita gente vai sem conhecer ninguém e faz amizade muito fácil. Assim, com uma semana a gente já tinha o nosso grupo, que os brasileiros ficam muito integrados, já Sim. tem os estudantes internacionais, que tem gente do mundo todo, então essa questão de amizade ajuda muito. Então, assim, todo mundo tá passando pela mesma situação que você lá, então todo mundo vai acabar se ajudando e vai ser bem mais fácil. E até, Perfeito. tipo, moradia que você escolhe, eu vou pra uma residência universitária. Faz amizade Faz lá na mesma amizade. também, fácil. Show. E em questão da cidade, adaptação também, acho que a gente escolheu uma cidade Acho ótima. a cidade perfeita. Perfeita. Porto. Ah, É, como eu é e Bia, a gente mora junto. A gente cursa, faz o mesmo curso. Divide mora um junto. quarto. É, a e gente mora é junto, inseparável. Que E Júlia... massa. Eu moro só. Muito bem, bom demais. Me digam uma coisa, quando a gente pensa em Portugal, a gente pensa que a língua já não vai ser um problema. Apesar das especificidades, eu imagino que tenha, e vocês vão falar isso melhor, mas não é o grande problema da comunicação. Quando a gente chega em um país que tem uma língua muito diferente da nossa e a gente não sabe, pior. Mas apesar de vocês estarem em Portugal, a língua não é um problema, mas Dara falou dos estudantes internacionais. Eu imagino que nas turmas de vocês convivam com pessoas do mundo inteiro. Os professores também dão aula só em português, tem aula em inglês, em outras línguas, os materiais que vocês estudam, livro, apostila, o referencial teórico, enfim. Como é isso com a língua? Acho que depende do curso também. Tipo, o meu, como eu faço línguas aplicadas, tinha matéria que era para ser em português, mas como tem estudante internacional, eles têm que falar inglês para todo mundo entender. Daí eu tenho aula de inglês e de alemão, é tudo em inglês, tudo em alemão. Tem material também que é só em inglês que eles disponibilizam. Enfim, Os PDFs. PDF. Na nossa faculdade, os PDFs são em inglês São em também. inglês. E tem algumas aulas que são em inglês, mas assim, como tem... eu acho que no seu curso tem muito mais estudante internacional, né? Porque é parte de línguas, Sim, sim. enfim. Mas no nosso curso tem os estudantes internacionais, voltados principalmente para o intercâmbio lá, e aí eles dão uma aula específica para eles em inglês. Mas na questão assim, da nossa aula, a gente tem muito contato com a língua também, e os trabalhos que a gente faz, artigo científico, é muito científico, a inglês. gente acaba pegando tudo em inglês também. Tudo em inglês. É. Ou seja, o português é mais para comunicação diária, cotidiana. O É. trabalho acadêmico, de fato, é em inglês. Na verdade, assim, a gente faz em português, mas tem muito artigo que a gente precisa ler em inglês. Ah, tá. Mas Entendi. é em Quando português. não é inglês, é o português do Brasil, porque a maioria dos artigos que a gente pega é sempre do Brasil. Ah, que bom. É. Que tem Bem renomados. bem renomados. Que massa, muito bem. Ou seja, a gente chega lá Sim. tirando Pois uma é. onda. Que é Se isso? liga. Que é isso? É Brasil, pô. E me digam uma outra coisa. Nesse momento, a gente já está chegando próximo do fim do nosso bate-papo, mas eu queria dizer que as meninas estão ultra disponíveis para bater um papo com quem quiser via rede social. Depois digam, quero saber os Instagrams de vocês. Sim. Tá lá também no Instagram da escola. Procurem as meninas lá nos stories do CCPA. Elas estão lá marcadinhas, mas elas vão dizer aqui Sim, o sim. arroba de O arroba. vocês. O arroba. Vai ficar aqui no comentário, boa, Luiz Prado. Nossa sustentação técnica aqui, Luiz Prados, está nos dizendo que vai ficar nos comentários desse podcast. O arroba das meninas. Mas aí, para fechar, qual a mensagem que vocês deixariam para a galera que está pensando? Porque a gente tem aqui, ouvindo a gente, aquela galera que, assim como vocês duas, tinham certeza que queriam. Sim. Aquela galera que talvez como o Dara ainda nem sabe que querem, Sim. vão saber lá no futuro, ou talvez a partir desse bate-papo. E tem aqueles que até desejam, mas tem medo, acham que é super caro, que é inviável, que é muito difícil. O que é que vocês diriam para a gente poder fechar esse bate-papo para a galera que está ouvindo a gente? Então, eu diria que é uma oportunidade. Se a pessoa tem essa oportunidade, abraça esse sonho. Tenho quase certeza absoluta que não vai se arrepender. Você abre portas para o mundo novo, questão de maturidade. E é uma oportunidade de um sucesso acadêmico muito, muito grande e renomado. Então, acho que vale super a pena. E até o tempo da pessoa poder ir pra lá, tipo,
sei lá, começa a se planejar de agora para poder ir em setembro do próximo ano, no caso, dá para juntar dinheiro, faz um planejamento, daí chega lá, procura emprego, dá para fazer tudo certinho. Dá pra trabalhar enquanto estuda? Dá. Massa. Gente, se tiver com medo, inseguro, mas tem muita vontade, procure, se planeje, como a Júlia falou, mas não deixe essa insegurança tomar conta, porque O risco vale a pena. Eu era assim, eu via Bia muito tranquila, Júlia muito tranquila, e eu era muito nervosa, ficava com medo, será que vai dar certo, sei lá o quê, mas acabei indo assim, por achar que só ia ter aquela opção, sabe? Era o que me restava. Cheguei lá, vi que era o que eu queria, eu ter enfrentado esse medo, pra mim, foi muito bom, me ajudou muito em questão de amadurecimento, insegurança, enfim. Corram atrás do sonho de vocês e vocês vão ter muitas pessoas para apoiarem vocês, a gente, assim, que já passou por pela situação e pode conversar com vocês, então se joguem. Que massa. Meninas, eu tô verdadeiramente feliz com esse bate-papo, com a presença de vocês aqui, obviamente é sempre bom recebê-las, mas muito, muito feliz em ouvir tudo isso que vocês estão dizendo pra gente, muito feliz em ver que vocês encontraram um caminho e que em breve, quando eu for à Europa, iremos nos ver. Mas, gente, fiquem ligados no CCPA Cast. A gente hoje inaugurou uma série de conversas sobre a internacionalização da vida acadêmica dos estudantes. Hoje a gente falou muito de Europa, falou muito de Portugal, mas a gente vai trazer muito mais convidados para bater um papo sobre outros países do mundo, sobre como estudar no exterior, sobre como construir sonhos que vão muito além daquilo que a gente imagina em um modelo mais tradicional aqui no Brasil. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado ao CCPA Lovers, obrigado Luiz Prados. Tamo junto. Forte abraço. Tchauzinho.